Não sei se ela trouxe também, mas sabe. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, né? É uma alegria imensa poder recebê-los. Hoje, dia de Natal, a direção da casa é de Rosa, ela não chegou ainda. Segundo nosso irmão Jair disse que ela ia pegar uma carona de volta com ele, deve estar chegando. Eu não vou ocupar aquela cadeira para ela não chegar e se sentir constrangida, de não querer sentar lá. Então, hoje a palestra é minha, né? 25 de dezembro a gente não convidou ninguém de fora, devido a essa data festiva, comemorativa. Muita gente viaja para não causar nenhum inconveniente com os palestrantes. E o mês de janeiro, diga-se de passagem, é todo dos trabalhadores da casa. São médicos da casa que farão as palestras no mês de janeiro. Então, inicia-se comigo hoje e dá-se prosseguimento no mês de janeiro com o palestrante da casa. A partir de fevereiro, teremos os palestrantes de fora, né? Até porque também, por questão de conveniência, todo mundo viaja, época de férias, vai para a praia, e para não causar esse transtorno, se for possível, se alguém estiver disponível, a gente chama e vem, mas de certeza serão os palestrantes da casa, né? Então, vou começar fazendo os pedidos, né? Célia me pediu para pedir alimentos. A gente, não vai, já estamos bem perto da entrega, Célia, não tem nada direcionado, não. A gente ajuda 4 famílias, né? E dessas 4 famílias apareceram mais 2, uma foi Dinara quem nos indicou, é uma família que tem 7, a Rosa acabou de chegar. Chega, Rosa, seja bem-vinda. É uma família que tem 7 crianças, né? Um casal com 7 crianças, e a outra família, não sei quem foi que trouxe, mas que são 11 crianças. Rosa, pode ocupar seu lugar para você tocar a sua direção. Então, além das 4 que já temos, estamos com essas 2, e aí as meninas resolveram fazer o serviço social de intercalar. Um mês ajudar uma, dar uma feira a uma, e no outro mês dar uma ajuda. E inverter. No mês que a que recebeu ajuda nesse mês, no mês seguinte receberá a feira, a outra uma ajuda, e assim sucessivamente. Mês passado, esse mês, graças às doações que foram abundantes, a gente pôde dar feira a todo mundo, né? Ficamos todos felizes, inclusive as famílias. Mas estou aqui reiterando o pedido para o mês que vem, né? Até porque janeiro, como eu disse semana passada, é muito carente de doação devido exatamente a esse período de férias, onde o pessoal vai para as praias. Rosa, eu tinha tirado daí, eu não sabia se ia chegar. Então, Rosa agora assume a direção, vai dar continuidade aí. Mas tá, eu já fiz os pedidos dos alimentos, Rosa agora faz o restante. Amigos e irmãos aqui presentes, boa noite. Nosso coração também está naqueles irmãos desencarnados que estão nesse lugar. Os nossos guias espirituais que nos trouxe nesse momento a estarmos juntos na presença de Deus. E o Senhor Jesus, o nosso mestre, que carinhosamente visita as nossas vidas a cada instante, aos nossos anjos guardiões, e principalmente a nossa vontade de continuar a nossa missão aqui na Terra. A nossa vontade de seguir Jesus, aquele que, o rei que nasceu em uma manjedoura, o rei que não teve nem
a vontade de Deus para as nossas vidas e principalmente para as nossas famílias. A nossa família é o berço do propósito reencarnatório. A nossa casa, seja ela conforto, uma manjedoura, talvez numa favela, talvez numa mansão, talvez até num palácio, esteja aonde esteja o berço do nosso nascimento, aí está aquele nosso compromisso, né? O nosso primeiro documento e a nossa primeira assistência dos céus em nós, que é a família representada hoje por esse aniversariante, que é o nosso irmão, o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, amigos, vamos nesse momento, no início, já nesse momento de gratidão, Davi já fez avisos. Como eu ensaiei, quero pedir desculpa, né? É um bebê de 12 anos e tem surpresa na hora da saída aí, hoje é o dia da surpresa. Então, teremos palestra terça-feira. Sim. Pronto. Então, estaremos aqui na próxima terça-feira para a palestra 7h30. E nossos trabalhos da segunda-feira está em recesso até o mês, até o final de janeiro. Assim como na quinta-feira também, e os estudos. Então, como esse é um momento de férias, as famílias se recolhem, geralmente, né, juntos, então nós vamos, digamos assim, nós vamos também não se resguardar, porque de qualquer forma, onde quer que esteja, a gente estamos trabalhando para o universo, para Deus, não é? Mas estão temporariamente até o mês de fevereiro suspensos. Desobsessão, apometria e os estudos. O pedido das feiras, que eu vi a Bíblia fazendo o pedido das feiras, não é? E agora, acho que é só a gente começar, tá? Os nossos trabalhos, convidando aqui no exórdio dessa comunidade Natal para dar essa palavra, incentivo e comunhão nesse momento. Boa noite a todos. Antes de eu trazer a nossa historinha, eu queria agradecer especialmente a Jesus por me dar o privilégio de estar o ano todo nessa casa, fazendo aqui um episódio, trazendo algum ensinamento com as minhas histórias, e agradecer a Ele e a espiritualidade que dirige os trabalhos dessa casa, e dizer do quanto eu me sinto feliz no dia de hoje, da comemoração do aniversário do ser especial, que realmente é o símbolo do Natal, né? Hoje, dia de Natal, eu estar aqui fazendo o exórdio, né? Para mim é um privilégio muito grande, né? E que não poderia ser diferente. A minha historinha de hoje tem o seguinte título: Natal. O que é o Natal? Natal é muito mais que enfeites, presentes, festas, luzes e comemorações. Natal quer dizer nascimento, vida, crescimento. É o Natal de Jesus que tem um significado muito especial para o mundo. Geralmente, não se comemora o nascimento de alguém que morreu há mais de 2 milênios, a menos que esse nascimento tenha trazido algo a nos ensinar. Assim, pensando, é o Natal de Jesus. Deve ser meditado todos os dias e vivido da melhor maneira possível. Se assim, alguém que necessita dessa ajuda. É muito mais do que uma cesta básica e entregar a uma família. É muito mais do que uma troca de presentes tão costumeira nessa época. É muito mais que reunir a família e cantar. É muito mais que promover o jantar da empresa
e reunir patrões e empregados em torno da mesma mesa. A verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência de seus ensinamentos no nosso dia a dia. É a melhor e é o olhar nos olhos daqueles que convivem conosco e busca entender, perdoar, envolver com carinho esses seres humanos que trilharam a mesma estrada que a nossa. É se deter diante de uma criança, a prestar atenção no que os seus olhos dizem, sem nenhuma palavra ela dizer. É sentir compaixão do mais perverso criminoso, entendendo que ele é nosso irmão e que se faz violento porque desconhece a paz dentro de si. É preservar e respeitar a natureza que Deus nos concedeu como meio de progresso e fazer esforços reais para construir um mundo melhor. O Natal é para ser vivido nos momentos em que tudo parece sucumbir-se. Nas horas da enfermidade, nas horas em que somos traídos, que alguém nos calunia, que os amigos nos abandonam. Tudo isso pode parecer estranho e vocês podem pensar que essas coisas não têm nada a ver com o Natal. No entanto, Jesus só veio à Terra para nos ensinar a viver e não para ser lembrado de ano em ano, com práticas que não refletem mutuamente nem desejos sinceros de aprender com essa estrela de primeira grandeza. Ele é o amor a Deus e ao próximo. Ele viveu o perdão, sofreu calúnias, abandono dos seus amigos, traições, injustiças e variadas acusações, das quais ele não cometeu. Dedicou suas horas às almas sedentas de amor e conhecimento, não importando se eram ricas ou pobres, justas ou injustas, poderosas ou sem prestígio nenhum. Sua vida foi o maior exemplo de grandeza e sabedoria. Por ser sábio, Jesus jamais estabeleceu que qualquer diferença entre os povos, não criou nenhum templo religioso, não instituiu rituais, nem recomendou práticas exteriores para adorar a Deus, ou como condição para conquistar a felicidade. Ele falava das verdades que bem conhecia, das muitas moradas da casa do Pai, da necessidade de adorar a Deus em espírito e verdade, e não aqui ou ali, desta ou daquela forma. Falou que o reino dos céus não tem aparências exteriores e não é um lugar a que chamamos um dia, mas está na intimidade do ser, para ser conquistado na vivência diária. E esse reino de felicidade que precisa ser buscado, aprendido e vivido nos mínimos detalhes de todos os minutos da nossa curta existência aqui na Terra. Bem, Natal é tudo isso, é verdade, é vida abundante. Natal é caminho e verdade. Natal é a porta aberta para se chegar até os ensinamentos de Jesus. Natal é o bom pastor do nosso lado. Natal é o mestre e o maior amigo de todos nós. Que ao sair daqui, nós possamos refletir sobre essa história e buscar tirar dela todos os ensinamentos que ela nos passa e descobrir dentro de cada um de nós o que realmente é o verdadeiro sentido do
do Natal. É comemorado, é festejado e damos todos os créditos e valores a Papai Noel, mas esquecemos de nos preocuparmos e de cuidarmos e parabenizarmos o verdadeiro dono desse dia, que chama-se Jesus Cristo. Que Deus possa estar conosco hoje e sempre. Consegue estar aqui no interesse para ajudar. Não consegue abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. É a profecia de Isaías. Se cumprirá neles, quando diz, ouvireis com os ouvidos, e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se invisível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutam, seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. É de admirar que Jesus diga que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo constantemente esconde o sentido de suas palavras sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele explica dizendo a seus apóstolos, eu lhes falo por parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Diz-lhes tudo, portanto, seria inútil no momento, mas para vós eu digo, porque vós, cuidado, compreender esses mistérios. Ele procedia com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não estão desenvolvidas. Dessa maneira, ele indica o verdadeiro sentido das palavras. Não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam ver sua luz. Essa sentença não significa que se deve revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem ele se dirige, visto que há pessoas a quem há uma luz muito viva deslumbraria se as esclarecer. Obrigada, Senhor, pela leitura. E agora nós vamos, Davi, convidar você para a igreja palestra. Pedimos que Deus o abençoe, que seu guia espiritual, leitor, possa receber de Deus e praticar todo o bem que você fará para a nossa vida nessa noite. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Vamos tentar entender a origem do Natal, para a gente compreender que o Natal foi uma criação dos homens, né? O Natal depois tornou-se mercantilismo, então a gente vai poder ver na noite de hoje. Isso não tira o mérito nem desmerece o Natal. Hoje comemoramos de fato o nascimento de Cristo, mas na realidade era o nascimento de um outro Deus, né? Um Deus pagão, que a gente vai poder ver durante toda a nossa palestra.
Outra situação também que a gente vai poder fazer uma comparativa, já que estaremos estudando a origem do Natal, a gente vai poder observar outras distorções que, porventura ou por necessidade da época, os homens que detinham o poder ou que continham o controle da igreja fizeram de acordo com as suas necessidades. E por isso temos a condição que temos hoje de diversificada, porque nós éramos para ser cristãos, uma única nação cristã, e não tantos cristãos como a gente tem essa diversidade enorme, né? Deixa eu ajeitar meu aparelho, vamos ver se ele vai funcionar, porque ainda agora eu levei, ele não quis, aí depois ele fez, depois não quer mais. Será possível? Resolveu atender. Vamos lá. As imagens não são compatíveis exatamente com a história, porque eu não consegui imagem que retratasse aquilo que eu queria. Então, eu botei uma alegoria como forma apenas de imagem alegórica para a gente poder se situar, né? Isso é Roma, século II, dia 25 de dezembro. A população está em festa, em homenagem ao nascimento daquele que veio para trazer benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Cultos religiosos celebram o ícone nessa que é a data mais sagrada do ano. Enquanto isso, as famílias apreciam os presentes trocados dias antes e se recuperam de uma longa comilança. Isso era uma tradição, né? Essa ideia de que seria o festejo de Natal, quando na realidade não é, né? Vamos ver se nosso slide vai. Vou pedir para passar aí, Rosa, pode passar? Quando você passa, aí tu passa. Vai. O botãozinho aí, pronto, tá aí. Mas não, né? Como já a imagem que a gente viu, não é o Natal, né? Essa comemoração trata-se de uma homenagem à data de nascimento do deus persa Mitra. Então isso aí é o deus Mitra, o deus do sol, da inteligência, o deus da guerra, né? Que representa a luz e ao longo do século II tornou-se uma das divindades mais respeitadas entre os romanos. Qualquer semelhança com o feriado cristão, no entanto, é mera coincidência. Na realidade, não é mera coincidência, foi uma necessidade dos homens. Então, na realidade, dia 25 de dezembro era o nascimento do deus Mitra. E aí a igreja faz aquilo arrumado e traz, que a gente vai poder ver mais na frente. Passa aí, Rosa, por favor. Aí, Rosa, no fundo do data show. Aí, pronto. Tá certo. A história do Natal começa, na verdade, pelo menos 7.000 anos antes do nascimento de Jesus. Então, como é que, se é o nascimento de Jesus, começa 7.000 anos antes? Começa meio estranho, né? É tão antiga quanto a civilização e tem um motivo bem prático: celebrar o solstício de inverno, que é outra comemoração pagã, que é o que a gente está vendo aí. A noite mais longa do ano no hemisfério norte, que acontece no final de dezembro. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada dia mais tempo no céu, até o auge do verão, e é o ponto de virada das trevas para a luz, o renascimento do sol. Num tempo em que o homem deixava de ser caçador errante e começava a dominar a agricultura, a volta dos dias mais longos significava a certeza de colheita no ano seguinte. E então, era só festa. No solstício de inverno era exatamente isso. Por que a gente tem hoje, para a gente fazer uma comparação para com os dias atuais, o horário de verão? Porque temos os dias mais longos do ano. Então, isso é o solstício de verão. A gente tem também o solstício de inverno, que acontece no mês de junho. Agora, cada um para um hemisfério, né? Se a gente for olhar numa linha horizontal, o giro do Sol em torno da Terra, digamos, a parte de baixo vai demorar muito, a parte de cima vai... O centro dela é a parte que mais vai demorar. Então, por isso que a gente tem esse dia mais longo e a gente criou o horário de verão para ganhar uma hora a mais de sol, né? Passa, Rosa, por favor. Então, na Mesopotâmia, a celebração durava 12 dias do solstício de inverno que a gente viu. Já os gregos aproveitavam o solstício para cultuar Dionísio. Não é Dionísio, é Dioniso, né? O deus do vinho e da vida mansa. Já imaginou que Deus bacana? Do vinho e da vida mansa. Quem quer coisa melhor do que isso, né? Enquanto os egípcios relembravam a passagem dos deuses Osíris para o mundo dos mortos. Está todos os deuses aí representados, viu? O de cima, o primeiro lá, é o Dionísio, o deus do vinho, aquela coisa magnífica, aquela criatura fantástica, né?
Só podia ser um Deus bonito daquele jeito, né? Então, é o Deus do vinho e da vida mansa. Aqui está Dionísio, né? Cultuado pelos egípcios, Osíris, aliás, que passa para o mundo dos mortos. E na China, esse símbolo do Yang Yin, né? Na China, a homenagem era e ainda são para o símbolo do Yin e Yang, que representa a harmonia da natureza. Até povos antigos da Grã-Bretanha, mais primitivos que seus contemporâneos do Oriente, comemoravam o forró bodó. Era uma volta ao Stonehenge. Essa figura ali de baixo, um nome bem estranho, Stonehenge, monumento que começou a ser erguido em 1310 anos antes de Cristo, né? Veja a idade desse monumento, para marcar a trajetória do Sol ao longo do ano. Então isso nada mais era do que um relógio de sol, erguido pelos homens à época, 3.100 anos antes da chegada de Cristo, e já tinha a comemoração dos solstícios de inverno, né? Dos deuses que a gente já citou. Passa, Rosa, por favor. A comemoração em Roma, então, era só mais um reflexo de tudo isso. Cultuar Mitra, né? Agora é outro deus cultuado. A deusa da luz. Veja quantos deuses da luz a gente tem, né? A gente já falou, agora estamos falando de Mitra. O deus da luz, no dia 25 de dezembro, era nada mais que festejar o velho solstício de inverno, seja como for. Esse culto é o que daria origem ao nosso Natal. Ele chegou à Europa lá pelo século IV antes de Cristo. Então, antes de Cristo, a gente já tinha todas essas comemorações que hoje a gente chama de Natal, né? Então, o ponto inicial dessa comemoração era o solstício, o sacrifício ao Deus. Enquanto isso, dentro das casas, todos felicitavam, comiam e trocavam presente. Então, por isso que a gente tem a imagem do sacrifício ali do cordeiro que vai ser sacrificado, que simbolizava exatamente com esse sacrifício o início dessas comemorações, né? O homem sempre teve um apego muito grande aos sacrifícios, ao derramamento de sangue, né? Tanto é que a igreja hoje ainda usa muito, a igreja evangélica, o sangue de Jesus tem poder, o sangue que Jesus derramou na cruz. Então, foi o sacrifício do cordeiro, que eles chamam cordeiro de Deus, né? Para disseminar o pecado no mundo, para lavar os nossos pecados com sangue. Alguém tinha que ser sacrificado. Jesus foi esse cordeiro que se sacrificou, né? Embora isso seja uma colocação distorcida e ainda uma necessidade muito grande dessa prática que ainda é arraigada no espírito, porque essa vestimenta corpórea que eu estou usando era nova, mas meu espírito é muito antigo. Então, eu tenho intrínseco em mim esses costumes que são atemporais, que são do pretérito, mas que eles existem em mim. Tanto é que, conversando outro dia com um amigo que é evangélico, é um rapaz que faz frete para mim, ele é evangélico, veio falar da Umbanda, dos sacrifícios de animais e tal. Eu digo, olha, a igreja evangélica não está muito distante disso, não. Ele se surpreendeu comigo, né? E vocês falam que Jesus derramou o sangue dele, é o Cordeiro de Deus. Vocês comemoram isso? Porque as pessoas, ainda numa condição mais primitiva, não podem derramar o sangue de um animal qualquer e fazer os seus festejos ou as suas manipulações de energia. A gente tem que entender que a doutrina espírita é uma doutrina de evolução espiritual. Não temos nós que ignorar ninguém. Se eu estou e se eu compreendo essa questão de evolução, eu tenho que respeitar e entender o nível e o grau de evolução de cada um e não condená-lo por aquilo que ele faz. Eu não tenho que condenar ninguém, Deus não condena ninguém, né? Então, eu tenho apenas que entender e saber que não há mais a necessidade daquilo. Então, para mim, já não há mais a necessidade. Para eles é uma coisa importante, então tem que ser respeitado. Como vai chegar uma época que ninguém vai comer carne, mas é preciso entender, a doutrina espírita não proíbe ninguém de nada. É uma questão de conscientização pessoal de cada um, né? Por que vou comer o meu irmão mais inferior? Então eu fazia ali canibalismo, ele ia comer carne humana. Se a gente falar de comer carne humana, ninguém quer. E não é uma coisa correta. Mas sacrificar um animal e comê-lo, isso as pessoas consideram normal. Isso ainda é uma atitude muito primitivista do ser humano, né? Podemos sobreviver sem comer carne vermelha, carne de espécie alguma. Mas a gente ainda se acha necessitado para isso. Passa, Rosa, a imagem para a gente seguir, né? Então, seguindo com a nossa exibição, as datas religiosas mais importantes para os primeiros seguidores de Jesus só tinha a ver com o martírio dele, a Sexta-feira Santa, a crucificação que está ali, e a Páscoa, a ressurreição. O costume, afinal, era lembrado apenas
a morte de personagens importantes. Líderes da igreja achavam que não fazia sentido comemorar o nascimento de um santo ou de um mártir, já que ele só se torna uma coisa ou outra depois de morrer. Sem falar que ninguém fazia ideia da data em que Cristo veio ao mundo, o Novo Testamento não diz nada a respeito. Só que tinha uma coisa: os fiéis de Roma queriam arranjar algo para fazer frente às comemorações pelo solstício, e colocar uma celebração cristã bem nessa época viria a calhar, principalmente para os chefes da igreja, que teriam mais facilidade em amealhar novos fiéis. Aí, em 221 d.C., o historiador cristão Sextus Július Africanus cravou o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, nascimento de Mitra, o Deus Sol. Então, para a gente poder entender a necessidade, a igreja, Roma, comemorava o solstício de inverno, tinha suas comemorações pagãs. Constantino faz o edito de Niceia, o concílio de Niceia, reúne todos os representantes da igreja. Diga-se de passagem, porque ele reuniu esses representantes da igreja, existiam os ortodoxos, existiam os não ortodoxos. Os ortodoxos queriam que a igreja fosse um pouco inclinada ao judaísmo, isso para facilitar o entendimento. E os não ortodoxos queriam as incorporações na igreja, falar línguas e tal, e aí ficavam se degladiando uns contra os outros. E nessa época, Roma tinha dois imperadores, o imperador do Oriente, que era Licínio, e o imperador do Ocidente, que era Constantino. Constantino tinha um exército menor do que o de Licínio, mas resolveu, porque Licínio maltratava muito a irmã dele, invadir a outra parte de Roma e se tornar o único imperador. Com isso, quando ele consegue fazer isso, aí ele percebe que há uma guerra, uma batalha travada entre os próprios cristãos. Veja a passagem desde o princípio do cristianismo. Isso no slide 7, há 221 anos depois de Cristo. Então, o que é que ele faz? E esse concílio foi um pouco mais além. Ele reúne todos os chefes da igreja e aí ele cria os dogmas da igreja, o que a igreja podia e não podia fazer, isso atrelada a Roma. Para que Constantino fez isso? Ou por que Constantino fez isso? Ele estava com medo que essas rebeliões cristãs, porque hoje, nessa época, tudo já poderia ser pregado abertamente. O que acontece? Ele estava com medo que esses cristãos se voltassem contra o império. E aí, para não permitir ou não perder o controle, não perder o império, o que é que ele faz? Ele traz a igreja e domina e fica sob a sua proteção. Então, o que ele dizia tem que ser seguido. Então, por isso que Constantino traz a igreja para Roma. Quando a gente, muitas vezes de forma distorcida, pela falta de estudo, pela falta de busca de entendimento, porque você só vai compreender as coisas se você estudar, se você for em busca disso, se você beber nos livros o que a espiritualidade traz. Isso é uma obra complementar. Morada dos Anjos. Se você ler Morada dos Anjos, você vai poder entender tudo isso com muita simplicidade. Jornada, eu já confundo o nome de jornada por morada, a confusão. Então, é de lá que você traz as informações que a espiritualidade nos traz com muita simplicidade. Então, voltando ao nosso assunto, para a gente poder entender o que foi que aconteceu nessa época, o costume, afinal, era lembrar apenas a morte de personagens, isso é que eu já li. A igreja aceitou a proposta e, a partir do século IV, quando o cristianismo virou a religião oficial do império, o Festival do Solstício, o Festival do Sol Invicto começou a mudar de homenageado. Associado ao Deus Sol, Jesus assumiu a forma da luz, que traria a salvação para a humanidade. Assim, a invenção católica herdava tradições anteriores, ao contrário do que se pensava. Os cristãos nem sempre destruíam as outras percepções de mundo, como rolos compressores. Neste caso, o que ocorreu foi uma troca cultural. Tirou uma criatura e comemorou-se outra. Duas coisas que a gente tem que levar em consideração aí. Os romanos, eles tinham a tradição dessa comemoração dia 25. Jesus não nasce no dia 25. Jesus nasce em meados de março, abril, ninguém sabe a data exata. E aí, o que é que acontece? Se você for para comparar conosco nos dias atuais, eu tenho o hábito de comemorar tal coisa, tal dia. Mas acontece algo importante, mais à frente, e aí eu quero comemorar essa coisa mais importante nesse mesmo dia, porque eu não quero perder o costume
nem o hábito de comemorar isso aqui. Isso é uma tradição já nossa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trazer aquilo para aqui e fica todo mundo satisfeito. Então, os romanos já tinham o costume dessa festa em dezembro, em 25 de dezembro, e não queriam abrir mão dela. Então, o que é que a gente faz? Associa as coisas, inverte o personagem principal da festa, torna-se Jesus, e ao longo do tempo Mitra deixa de ser comemorado e passa de fato a ser o nascimento do Cristo, né? Assim, em vez de proibir as festividades pagãs, né, forneceu-lhes simbolismo cristão e uma nova linguagem cristã. As alusões dos padres da igreja ao simbolismo do Cristo como o sol da justiça, Malaquias capítulo 4, versículo 2, e a luz do mundo, em João capítulo 8, versículo 2, expressam o sincretismo religioso. Sincretismo é você fazer junção de ideias religiosas, é um sincretismo. Então foi o que houve, fez esse sincretismo, a igreja faz, e o homem, como sempre faz, começa a distorcer aquilo que o Cristo deixou e moldar de acordo às suas necessidades para poder ter o controle das massas, né? Vamos falar um pouquinho da explicação da Páscoa, né? A palavra Páscoa é de origem hebraica, passagem, que significa exatamente passagem, né? Páscoa é passagem, né? A Páscoa já era celebrada pelos judeus antes mesmo do nascimento do Cristo, né? Outra situação, então a gente comemora a Páscoa como a entrada de Jesus em Jerusalém, aí toda a crucificação, todo o martírio, depois a ressurreição do Cristo, né? E aí os judeus comemoravam esse dia desde há muito tempo, só que com outro sentido, o de liberdade após anos de escravidão no Egito. Quando Moisés tira os judeus do Egito, daquela escravidão, eles começam a comemorar a Páscoa, que era a passagem do Egito para a terra prometida, né? E não a crucificação do Cristo. Mas hoje, quando a gente fala de Páscoa, qual a ideia que vem? Da crucificação, né? Então, na realidade, não é a crucificação, embora também aconteceu a crucificação. Em contrapartida, para os cristãos, a Páscoa tem um significado especial e diferente, uma vez que celebra o renascimento de Jesus e a sua ascensão ao céu, 2 dias depois da morte na cruz, Sexta-feira Santa. Páscoa é renascimento e é recomeço da vida. Então, isso não quer dizer que a comemoração da Páscoa com a crucificação esteja errada, mas não é só a comemoração do renascimento do Cristo e da crucificação, mas é a passagem também. E aí você vai dizer, mas eu não sou judeu, por que vou comemorar essa passagem, né? Mas a gente é cristão, e toda a história cristã vem desde Moisés, né? Então a gente não pode esquecer tudo isso, não só de Moisés. Estou falando de Moisés porque é o que a gente está se referindo à Páscoa, mas se a gente for olhar para trás, tem Abraão, tem Isaac, tem muita gente ainda que não convém aqui as citações. Então, está aí a história tanto da crucificação quanto da Páscoa. Passa a fazer o slide, por favor. Aí, então vamos lá. Não dá para dizer ao certo como eram os primeiros natais cristãos. Não tem como você dizer, porque era uma mistura de ideias do Cristo, das festas pagãs e aquela coisa. Não deveria ser de tudo pouco e aquela confusão, né? Mas é fato que hábitos como troca de presentes e as refeições suntuosas permaneceram. Então, de fato, a ceia de Natal já era o costume da época, né? E diga-se de passagem, como a gente viu, que tinha locais que passavam 12 dias de comemoração, né? E a troca de presentes, que isso existe muito antes da chegada de Cristo. Que eu não sei por que Natal é troca de presentes. É uma ideia pagã, porque se Jesus, estamos comemorando o nascimento de Jesus, ele quem deveria ganhar o presente, mas quem ganha o presente somos nós, os espíritos atrasados, né? Eu preciso de algo que me agrade o ser, né? E a coisa não parou por aí. Ao longo da Idade Média, enquanto missionários espalhavam o cristianismo pela Europa, costumes de outros povos foram entrando para a tradição natalina. O que deixou um legado mais forte foi o Iule, a festa que os nórdicos faziam em homenagem ao solstício. Também outra homenagem ao solstício que é agregado às comemorações de Natal, que é o que a gente está vendo ali, né? O presunto da ceia, a decoração toda colorida das casas e a árvore de Natal vem de lá. Somente isso, essas 3 coisinhas. Então, esse vermelho, esse colorido, tudo vem lá dos nórdicos, né? Outra contribuição do norte foi a ideia de um ser sobrenatural que dá presentes para as criancinhas durante o Iule. E isso era uma história narrada que teria um ser sobrenatural, né? Em algumas tradições escandinavas, que é da Escandinávia, eram e ainda é
um gnomo quem cumpre esse papel, mas essa figura logo ganharia traços mais humanos. Então, era o gnomo quem fazia essa distribuição de presentes, ou seja, eram gnomos, né? Não era um gnomo, porque a gente só tem um Papai Noel. Tanto é que, se a gente parar para pensar, Papai Noel tem os gnomos, que é quem faz os presentes, mas quem distribui é Papai Noel, né? Veja, todo um sincretismo, uma ligação pela necessidade. Então, o que a gente tem de colorido, de vermelho, que é estampado no Natal, vem tudo do Iule, né? E o que é que a gente tem de Natal? Embora a gente possa ver os gnomos ali, existem gnomos de todas as cores, né? Mas hoje o gnome de Natal que acompanha Papai Noel, e o próprio Papai Noel é o quê? Vermelho, né? Tudo tradição do Iule. Só passa, Rosa, por favor. Pronto, está aí. Na Ásia Menor, no século IV, 400 anos após a passagem do Cristo, 3 moças da cidade de Mira, onde hoje fica a Turquia, estavam na pior. Tinha 3 moças lá, são pessoas sem a menor condição. O pai delas não tinha um gato para puxar pelo rabo, por isso você tira a situação das jovens, né? E as garotas só viam um jeito de sair dessa miséria, entrar para ao ramo da prostituição. Então veja, por que elas queriam entrar para o ramo da prostituição? Porque a essa época, né, e até pouco tempo atrás, a gente ainda viu isso aqui. Você, para casar, o pai da moça tinha que dar um dote, um valor muito importante, uma soma vultuosa para o indivíduo esposar a filha. Era o costume da época, né? Elas não tinham como, o pai não tinha nem um gato para puxar o rabo, tem de dar dinheiro para dar de dote, né? Foi então que, numa noite de inverno, um homem misterioso jogou um saquinho cheio de ouro pela janela. Alguns diziam que foi pela chaminé. E sumiu, ou seja, aquela criatura jogou, ninguém sabe quem foi. Na noite seguinte, atirou outro, depois mais outro, um para cada moça, né? Aí, as meninas usaram o ouro como dotes de casamento, e não dava para arranjar um bom marido na época sem pagar por isso. E viveram felizes para sempre. É uma história que todo mundo viveu felizes para sempre, né? Sem o fantasma de entrar para a vida fácil, digamos, profissional. Tudo graças ao sujeito do saquinho. O nome dele, Papai Noel, né? E aí começa a história do Papai Noel. Bom, mais ou menos Papai Noel. O tal benfeitor era um homem de carne e osso, conhecido como Nicolau de Myra. O bispo da cidade, que é esse cidadão que está aqui dando confeito às crianças, né? Foi esse cidadão quem jogou os saquinhos. Existiam e ainda existem pessoas boas no mundo, né? Não existe registro histórico sobre a vida dele, mas lenda é o que não falta. Nicolau seria um ricaço, que passou a vida dando presentes para os pobres. Histórias sobre a generosidade do bispo, como essa das moças que escaparam do bordel, ganharam status de mito. Isso é uma história verídica que virou um mito devido a ser algo até, digamos, atípico para a época, né? Logo, atribuíram toda sorte de milagres a ele. Ele já virou um santo, né? E um século após sua morte, o bispo foi canonizado pela Igreja Católica, virou São Nicolau. Está aí o São Nicolau, e diga-se de passagem, tornou-se o Papai Noel, e que era apresentado dessa forma, inclusive com esse chapéu da igreja, por muito tempo. Passa, Rosa, por favor. Obrigado. Vamos à Inglaterra agora. Década de 1640. Em meio a uma sangrenta guerra civil, o rei Charles I, cidadão da direita ali, ou da esquerda, de vocês que estão de frente, né? Digladiava com os cristãos puritanos. A igreja sempre teve essa coisa de estar brigando, né? Os filhos mais radicais da reforma protestante, que dividiu o cristianismo em várias facções no século XVI. Então, desde o século XVI, que a gente tem várias facções. Na realidade, a gente acha que só tínhamos duas, a Igreja Católica e a Protestante. Mas desde o século XVI que ele se subdividiu. Hoje, não dá nem, acho que a gente tem mais de 1000 segmentos, né? Porque hoje, não é essa época, mas hoje o pessoal visa muito ganhar dinheiro, ter lucro, né? Infelizmente, que não deveria dar de graça, que de graça recebeste, mas as pessoas escutam, como foi lido hoje no Evangelho, veem, mas não compreendem, não fazem uma introspecção disso para a vida delas. Os puritanos queriam quebrar todos os laços que outras igrejas protestantes, como a anglicana,
dos nobres ingleses ainda mantinham com o catolicismo, ou seja, apesar de ser dois segmentos, mas tinham ligações, né? Então, eles queriam apartar de fato, é por isso que eles brigavam. A ideia de comemorar o Natal, veja só, era uma desses laços. Então, precisava ser extirpado. Então, houve uma época em que a própria igreja protestante não queria que houvesse a comemoração natalina. Parece absurdo, mas não é. É história. E a gente só vai entender a história lendo, indo em busca, estudando, né? Em 1649, Charles I foi executado. E o líder do exército puritano, Oliver Cromwell, esse segundo cidadão, assume o local de Charles, né? As intrigas sobre a comemoração se acirraram e chegaram à pancadaria e repressões violentas. A situação, no entanto, durou pouco. Em 1658, Cromwell morreu e a restauração da monarquia trouxe a festa de volta. Então, eles não queriam, brigaram, lutaram, mas quando saem essas duas criaturas de cena, tudo volta ao normal, né? Mas o Natal não estava completamente a salvo. Alguns puritanos do outro lado do oceano logo proibiram a comemoração em suas bandas. Foi na então colônia inglesa de Boston, onde festejar 25 de dezembro virou uma prática ilegal entre 1659 e 1681. Então, em Boston, Estados Unidos, criou-se uma lei, foi decretada uma lei que era proibido comemorar 25 de dezembro. Então, você comemorasse 25 de dezembro, você ia preso, era ilegal, né? Parece absurdo, mas isso tudo lutando por quê? Para dizer que era o cristianismo puro, né? Hoje a gente tem pessoas dentro da doutrina que quer uma doutrina espírita pura, né? E a gente, como é que vamos ter purezas? Somos criaturas impuras, imperfeitas. Vamos ter pureza dessa natureza, né? Um dia o Espírito me disse aqui na casa de Assis: menino Davi, como é que você quer perfeição no planeta se o planeta só tem espírito imperfeito? Não tem como ter perfeição. Aprenda a ter tolerância. Então, é difícil, mas... E principalmente entre os espíritas, que é uma coisa que é difícil de você aceitar. Compreender, a gente até compreende. Aceitar é que é difícil. É você ler tanto, é você ter tanto conhecimento e não conseguir praticar quase nada. Então, é muito difícil. Então, é aquilo que a gente tem que entender. Falar é muito fácil. Estar aqui falando para vocês, muita gente aqui acha muito difícil, mas é a coisa mais simples do mundo. O difícil é eu botar em prática lá fora o que eu estou falando aqui. Isso sim é difícil. É muito difícil, né? E é para isso que a gente está aqui. Se eu não conseguir dessa vez, na próxima encarnação eu consigo. Se não, na outra, porque Deus é misericordioso. Está sempre nos dando a oportunidade de recomeçar. Passa o slide, por favor. Aí a gente chega agora, já bem adiantado, na Revolução, depois de tudo isso, dessa mudança de Natal, dessas proibições, né? Depois de tudo volta ao chamada normalidade, a gente chega na Revolução Industrial. Ocasionou produção em massa. Então, ou seja, agora o que é que acontece com o Natal? A Revolução Industrial, agora vamos ganhar dinheiro com o Natal. O Natal agora virou um negócio lucrativo, financeiro, mercantilista. Ela turbinou a indústria dos presentes, fez nascer a publicidade natalina e acabou transformando o Bispo Nicolau no garoto propaganda mais requisitado do planeta. Agora era o Bispo Nicolau. Então ali o Bispo Nicolau, que eu repeti a imagem dele, até meados do século XIX. A imagem mais comum dele era a de um bispo mesmo, com manto vermelho e mitra. Mitra é aquele chapéu que ele está na cabeça. Então, Nicolau ficou como Papai Noel, de fato, até o século XIX. Né? Do século XIX para frente, aí a coisa fica feia. Aquele chapéu comprido que as autoridades católicas usavam. Para se enquadrar nos novos tempos, então, o homem passou por uma plástica, né? Tem que passar por uma plástica, uma transformação, né? E aí o cirurgião foi o desenhista americano Thomas Nast, que em 1862 tirou as referências religiosas, todos os adereços que o bispo tinha, né? E o homem tirou todas as referências religiosas, adicionou uns quilinhos a mais, remodelou o figurino vermelho e estabeleceu a residência dele no Polo Norte, para que o velhinho não pertencesse a país nenhum. Então, por isso que Papai Noel mora no norte, no gelo, porque para não pertencer a país nenhum, ele é de todo o planeta, né? Então, aí nascia o Papai Noel de hoje. Mas o mais agravante, né? Mas a figura do bom velhinho só bombaria mesmo
no mundo todo depois de 1931. Não faz tanto tempo não. Quando ele virou estrela de uma série de anúncios da Coca-Cola. Pronto, aí tornou-se uma figura mundialmente conhecida. A campanha foi um sucesso imediato, tão grande que, nas décadas seguintes, o gorducho se tornou a coisa mais associada ao Natal, mais até que o verdadeiro homenageado da comemoração, que era Jesus. Então, desde 1831 para frente, foi se tirando o personagem do Cristo dessa comemoração, né, para se colocar Papai Noel. Então, hoje, você não pode, e todos nós somos induzidos automaticamente a isso. Quando se fala de Natal, a primeira coisa que vem na cabeça, Papai Noel e presente, roupa nova, ou não é? Estou mentindo? Né? Por quê? Porque culturalmente somos induzidos a isso desde criança. Toda criança quer que chegue o Natal, porque quer o presente predileto. Né? Então, mas não lembra que, na realidade, a gente está comemorando o nascimento do Cristo. Então, não era para a gente ter essa troca de presentes, né? Mas isso vem 1310 anos antes de Cristo. Então, é muito difícil você mudar as pessoas. Veja quanto tempo já faz que a gente acha. 3.000 para trás, com mais 2.000 para frente. Faz 5.000 anos. A gente continua dando presente. Ainda vamos continuar dando presente por muito. Não é que presente seja algo ruim, né? A gente poderia dar um presente, mas pode dizer que foi Jesus que mandou. Mas aí foi Papai Noel quem trouxe, né? Porque para o comércio é mais interessante a figura de Papai Noel do que a figura de Jesus, né? Eu faço serviço na loja de Campina, e um comerciante que é muito amigo meu, ele reformou a loja, quem reformou fui eu, e ele colou vários adesivos, né? Um deles ele botou era uma frase sobre Jesus, né? Ele, para que isso? Disse, não, mas ele nem é evangélico, nem é católico, ele nem é uma coisa nem outra, né? Não, mas sabe qual é a ideia? Eu sabia qual era a ideia, eu perguntei só para ver se ele ia ter coragem de expor. Simplesmente para atrair a comunidade evangélica para comprar, simplesmente isso. Então, é um produto mercantilista, né? Agora não sabe o preço que isso vai ser, né? Esse mercantilismo todinho. Vamos em frente. Poderia passar o slide, Rosa? Pode apertar aí que ele passa, vai. Ou de baixo? Não, aqui vai. No fundo. Aí, Ivan, peraí, Ivan. Aí, Ivan, foi demais. Hein? Mais um, Ivan, vai. Aí, vai, só mais um mesmo, tá bom. Desculpe, Ivan. Tudo bem. Então, para a gente encerrar, chegamos no nosso último slide. Eu espero ter trazido algum esclarecimento sobre o Natal. Isso não quer dizer que não iremos comemorar o Natal, não é isso. Mas nós que somos espíritas, que temos um esclarecimento maior, que a gente vive em busca de estudar, de entender, temos que saber o verdadeiro sentido do Natal. Não é que você não vai dar presente, mas que a gente comece a corrigir que não foi Papai Noel quem trouxe. E Jesus disse a seguinte frase: quando deres a um desses pequeninos, é a mim que o farei. Então, dar um presente a uma criança, você está presenteando Jesus de fato, que é o aniversariante do dia. Mas aí, ó, o presente foi Jesus quem mandou, porque o presente é para ele. E não para a gente simplesmente instigar o orgulho, a vaidade, a avareza daquelas criaturas tão pequenas em ter idade, que a nossa obrigação moral é formar um caráter melhor, porque o espírito que habita ali é muito antigo, e talvez ele já tenha um apego muito grande. Criar uma criança não é uma tarefa fácil, né? A gente só tem, no máximo, até 7 anos de idade, normalmente até os 5, para formar o caráter dessa criatura. E aí o que acontece? Distorcemos durante a infância. Você dá um brinquedo a uma criança, se der os meninos ele quebrando do outro, não. O que é que você está fazendo? Ele não vai dividir aquilo com ninguém. Então, a gente instiga isso. Ele já tem essa imperfeição no espírito, que a gente deveria tosar, a gente devia lapidar, mas a gente insufla aquilo ainda mais. Por quê? Porque a imperfeição está em nós, né? Porque somos avarentos. Se quebrar, não vou ter dinheiro para comprar outro. Quando, na realidade, se meu filho quebrou agora, só quando arrumar dinheiro. Tenha paciência. É uma questão de educação, de diálogo, mas a gente não sabe dialogar, né? A gente sabe impor. Infelizmente, a verdade é essa. Então, Natal é todos os dias, é dar seu melhor em detrimento dos menos favorecidos, é doar o que não nos custa nada. Infelizmente, ainda não conseguimos essa auto-iluminação que nos capacita a amar como Deus nos ama, né? Então, Feliz Natal a todos. Vou ler uma pequena mensagem que eu trouxe de encerramento, para a gente passar a palavra para a Rosa, né? É uma mensagem bem interessante,
Eu esqueci, peço desculpa de pegar o autor da mensagem, né, que eu deveria trazer, mas ela diz o seguinte, a mensagem: perguntamos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Então, perguntamos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome, para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro, quando deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso, o apóstolo gentil, quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu na entrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntamos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue, e o soldado com a tocha acesa dizendo: esse teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus me ensinou também a amá-lo. Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu junto à fonte de Jacobe, na tarde em que me pediu de beber, e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus, e santifica as criaturas. Naquela tarde, soube que Jesus era realmente um profeta de Deus, e lhe pedi: Senhor, dá-me desta água. Perguntamos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que eu o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade de sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegava o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu em Betânia, na tarde que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento compreendi finalmente que ele era a ressurreição e a vida. Perguntamos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a Bezerra de Menezes, contemporâneo quase nosso, o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me destes em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus. Ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo, para ensinar aos homens a lei maior do amor. E agora, pensemos um pouquinho. E para vocês, quando nasceu Jesus? Então,
peço desculpa, que Jesus possa nascer em nossos corações todos os dias de Natal. Todos os dias temos a oportunidade de servir aos nossos semelhantes. Todos os dias, Jesus nos pede um peixe, um pão, um copo de água, na figura de qualquer um, porque Ele habita cada um de nós, indistintamente, sejamos bons ou maus. Apenas não abraçamos Jesus ainda, mas Ele está conosco. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão a você, Davi, por essa luz que nos trouxe, pela forma singela, simples de falar desse nome, desse ser, dessa vida que é a nossa vida, que é o Senhor Jesus. Eu vou voltar só um pouco ao início, dos deuses, que na verdade, quando eles eram adorados, o povo buscava Deus para adorar porque tinha algum objetivo, que era alcançar a vida eterna. Já que os deuses tinham a vida eterna, eles se aproximavam desses deuses com essa intenção de adquirir a vida eterna. Até que, segundo a história, assim, com a devoção de Davi, tem toda a presença de Jesus, que já está, que já esteve, estará para sempre com cada um de nós, porque nós somos o grande milagre de Deus. Nós somos a voz desse Senhor Jesus. No cristianismo que segue vivo, alcançando e levando vidas para si mesmo, não é para Deus, porque Deus tem todas as coisas com Ele. É para nós mesmos. Então, essas pessoas que clamavam tanto a esses deuses, essa vida eterna, em uma data muito especial, uma data em que Maria disse sim à sua missão de mãe, e por ela Ele veio para nos dar esse grande presente, a vida eterna. Ele que é o presente da vida para cada um de nós, porque nós somos um. Então, entender esse Jesus, aí eu vou só voltar aqui, porque eu coloquei algumas coisas, mas vou fechar já. Para mim, quando nasceu Jesus nasceu para mim no dia 6 de fevereiro de 2006. E ele falou comigo durante todo esse tempo, especificamente agora no Natal. Esse ser que veio como Jesus, veio como de anjo, que, como citou uma psicografia, e eu depois uma psicofonia de uma irmã, antes do Natal para mim, assim que terminou os trabalhos. Esse anjo que não fala, que não anda, esse anjo que não caminha, mas que está nos meus braços e espera que eu consiga essa vida eterna. E olha para mim a todos os instantes, siga, Ele segue para e por Ele. Eu estou aqui? Não. É Ele quem está por mim. É Ele quem passa essa mensagem de vida. E hoje eu vendo o médico que sai pegando todas as crianças que eram especiais e saem brincando. E disse o seguinte: para elas talvez o presente não tenha significado, mas esse abraço, esse sorriso, para elas é o grande significado. Para esse ser que não falam, que não andam e vieram de férias aqui nesse planeta Terra, porque são imunes de algumas investidas, mas só Deus é que conhece aquilo e o processo de evolução de cada um deles. E nesses dias em que nós tivemos dificuldades emocionais com ele, Deus me mostrou que aconteça o que acontecer, Ele é Deus. E vou só repetir novamente o que a irmã me passou. Se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, também, Ele é Deus. Porque nós não temos aquilo que nós não merecemos, não é isso.
Porque o que nós merecemos, nós já ganhamos. É o processo de entender e viver a vida eterna hoje. Sabemos que todos nós somos um. Somos seres do universo. E todos nós, esteja onde estejamos, nós estamos nos braços do Pai. Porque Deus é Deus e Pai. E não há um só segundo que a assistência da espiritualidade maior nos falte. Nós não temos aquilo que nós merecemos. Nós temos aquilo que é necessário para que a gente volte como filho pródigo para a casa do Pai, sabendo que o mais importante não é aquilo que os olhos veem, mas o importante é aquilo que vai fazer com que a nossa alma encontre esse sim de Maria, essa simplicidade que os anjos que trouxeram o Senhor Jesus nasceu de forma escondida já na perseguição, numa manjedoura. Esse ser que foram as estrelas que apontaram aonde ele estava. Essas estrelas que são significados da espiritualidade, que a cada dia nos apontam a seguir, nos aponta para onde nós devemos ir. E aí, aonde está a nossa necessidade? Eu vi. Ouçam o que os Espíritos estão dizendo em cada lugar desse planeta. Ouçam o que os Espíritos estão lhes dizendo e faça a vontade de Deus, se a presença do Senhor Jesus viva em cada irmão que está nesse momento próximo a você, porque esse irmão que está próximo é o maior presente de Deus na sua vida. Gratidão por tudo, meus irmãos, e vamos já nesse momento fechar os olhos, vamos entrar em comunhão mais profunda com os nossos guias espirituais, com a espiritualidade de amor que está aqui presente, com a falamos de Maria de Nazaré, que nos acolhe a cada dia, essa Maria que fala, que alimenta, que nos fortalece e aumenta em nós a vocação para caminhar pela fé. Já gratos por tudo, pedimos a esse ser benevolente que fluidifiquem essas águas aqui apresentadas, colocando em cada uma delas alívio, força e fé, cura para as nossas almas, remédio para o nosso corpo físico e espiritual, e que a vontade de Deus nos alcance e que cada um daqui saia muito melhor do que quando aqui chegou. Luz e paz para todos nós, hoje e sempre.